Bom, gente, bom dia. Vou terminar agora a leitura, os comentários de leitura do livro A Alma Precisa de Tempo, da Verena Cast. Hoje estou aqui gravando para o Telegram e para o YouTube eu nem botei minha cara, tá? Coloquei aqui só a imagem do livro. Por quê? Porque são férias escolares. Hoje eu não tinha atendimento de manhã cedo, porque tive umas mudanças de agenda. Então eu tô de pijama ainda, então eu não vou gravar minha cara agora, tá? Porque é isso, mas eu preciso aproveitar esse tempinho para poder terminar esse livro. E aí é o seguinte, eu comecei a fazer as anotações aqui para conversar com vocês, só que eu estava anotando muita coisa. Aí eu falei assim, quer saber? Já que esses capítulos finais, o 6 e o 7, eles são bem mais curtos do que outros, né, pedaços ali, trechos do livro que a gente comentou, eu vou seguir de novo aqui. Eu tô com o livro aberto no Kindle e eu vou seguindo página a página aqui, selecionando algumas passagens para comentar, tá bom? Porque nesses dois capítulos ela já passou o livro todo explicando a problemática da questão do tempo, da aceleração, da atualidade, da falta de experiência, da falta de densidade, né? De elaboração, enfim. Então, ela explicou esse problema, ela colocou a questão para nós, com vários exemplos, e ela colocou ênfase na importância desse tempo da alma, como ela chama, do tempo da imaginação, da possibilidade de imaginar, de criar, de inventar. E aí, nesses dois capítulos finais, ela não vai reprisar, né? Ela não vai repetir as questões relacionadas aos problemas, ela vai apontar, né, para caminhos que ela julga serem caminhos de a gente preservar essa saúde, preservar, cultivar essa alma e esse tempo da alma. E justamente o capítulo 6 se chama O que preserva a nossa saúde. E aí o primeiro parágrafo eu vou ler para vocês inteiro, tá? Porque ela coloca aqui uma questão importante. Como é que podemos preservar nossa saúde, mesmo diante de experiências difíceis, estresse, pressão e falta de experiências profundas? O que podemos identificar como força de resistência? Essa foi a pergunta de Antonovsky, a pergunta da salutogênese. Como um dos recursos mais importantes, Antonovsky identifica a experiência de sentido, que permite um desenvolvimento e torna o futuro desejável. Tomando café, tá, gente? Essa é a consequência dos recursos de resistência. Antonovsky vê a experiência de confiança por meio desses recursos de resistência como possibilidade de tornar as pessoas mais resistentes e de capacitá-las a lidar melhor com circunstâncias difíceis da vida, para assim preservar ou também recuperar a saúde. Antonovsky chamou essa experiência de sentido de sense of coherence, senso de coerência. Gente, esse parágrafo eu li aqui inteiro para a gente pegar o questionamento dela, mas assim, esse parágrafo é um pouco circular, quer dizer, ele tá falando, por exemplo, quando ela diz assim, é, um dos recursos mais importantes é a experiência de sentido, essa é a consequência dos recursos de resistência, experiência parece que tá caminhando, né, pelos mesmos termos, sem dizer exatamente o que ela quer, né? Se a gente fizer uma busca aqui no Google mesmo, né? A gente vai ler sobre esse cara que ela está mencionando, né? Antonovsky. A gente vai ler aqui que ele foi um sociólogo, olha lá, eu tô com a Wikipédia aqui aberta, que estava estudando, que estudava o relacionamento entre estresse, né, as relações entre estresse, saúde e o bem-estar, que é a salutogênese. E aí, o que ele fez? Ele foi estabelecendo essas conexões,
né? E pensando não só do ponto de vista da saúde física, orgânica, mas do ponto de vista subjetivo, o que promoveria então esse bem-estar, o que ajudaria a pessoa nisso que ele está chamando de resistência, né? Ou seja, essa capacidade de passar por esses imprevistos, essas dificuldades da vida. E aí, no centro disso está a experiência de sentido. Muitas vezes a gente vai ver isso em outros textos, né, em outros pensadores, em outras, enfim, em outros teóricos, colocando essa ênfase, assim, na pessoa conseguir ali fazer alguma espécie de aposta na vida, né, e essa aposta na vida tem a ver com essa percepção de que há um significado nessa existência, um sentido nessa existência, um sentido que pode ser, né, eh, simplesmente estar vivendo. Como a gente viu lá no livro do Contar do Caligares um tempo atrás, o sentido da vida é viver, né, o sentido da vida é viver, é atravessar as experiências que nós temos, é estar aqui todos os dias, né, não precisa ser algo grandioso, mas aqui não é só o sentido da vida enquanto essa espécie de significado básico da existência, mas também os sentidos, né, estabelecidos, as compreensões, as conexões em torno das coisas que me acontecem. Porque essa coisa da coerência, né, o senso de coerência, que tem a ver com essa experiência de sentido que a Verena Kash está abordando, como eu disse, não tem a ver só com pensar um sentido geral, mas é você ter um sentimento fundamental de confiança, mesmo que ele seja questionado de novo, sempre. Ainda que eu questione o que está acontecendo, eu questione, será que as coisas vão dar certo ou não? Hum, eu me pergunte a respeito das coisas que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu tenho um sentimento fundamental de confiança básico, e essa confiança, ela é gerada e reforçada na medida em que eu consigo compreender e estruturar e ter clareza sobre as informações que chegam até a mim do mundo interior e exterior. Essa é a explicação que a Verena Caixa está dando. Eu não fui estudar este cara, tá? Eu estou partindo aqui do que ela está falando sobre o Antonovsky. A gente pega a mão, né? Fica falando esse cara. Eu devia recomeçar o áudio, mas eu não vou fazer isso. Bom, vocês já sabem. É assim, né? Bem informalmente aqui passando por esses pontos. Mas, enfim. Então, o que quer dizer isso? A confiança é gerada quando as informações que vêm ao indivíduo dos mundos interior e exterior são previsíveis, compreensíveis, explicáveis e estruturadas, de forma que o indivíduo consegue entender a si mesmo e também aquilo que está acontecendo em torno dele e saber como lidar com tudo isso. Básico, né? Mas o que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa de percepção, percepção em torno de si mesmo, percepção do mundo ao nosso redor, autorreflexão e diálogo, né, interlocução com outras pessoas. A gente tem esses recursos para enfrentar os desafios, para viver os desafios da vida como coisas que fazem sentido e pelas quais vale a pena se empenhar, vale a pena eu me empenhar para passar por esse perrengue que eu estou passando, vale a pena eu investir a minha vida, o meu tempo, o meu corpo para enfrentar esse desafio e confiar que existe um futuro para mim também, né? Que eu estou aqui me empenhando no presente, mas com a expectativa também de ir criando condições melhores para mim. Isso
ela diz, né, é um desafio, né, esse senso de coerência que tem a ver, então, com a forma como eu processo, entendo, compreendo e articulo as informações do mundo exterior e do mundo interior, ou seja, a gente poderia, né, pensar aqui as informações, questões mais subjetivas, a forma como eu estou percebendo, como eu estou me sentindo, as emoções que estão comigo agora, e os fatos do mundo, né, a forma como eu articulo e compreendo essas coisas fazem, né, perfazem esse senso de coerência. Ela diz que isso é difícil, né, e importante num tempo em que o pensamento predominante é essa coisa da atualidade, lembrando da distinção que nós fizemos entre atualidade e presente, né? A gente falou no capítulo anterior. Então, pronto. Já temos esse desafio e essa pista de que a gente ter mais atenção com as informações que nos chegam do nosso próprio mundo interior e as informações que estão lá fora, a gente exercitar a reflexão em torno delas já vai nos ajudar a construir sentido, né? Porque os sentidos nunca estão dados, mas construir sentidos para as nossas experiências de vida, para que a gente consiga se empenhar em seguir aqui, buscando viver melhor a cada vez, confiando, né? Confiando que existe algo para nós mais para frente, tá? Me distraí aqui com uma notificação do computador. Passando, né, desse ponto, ela vai falar sobre o criativo e a paciência. E aí ela vai fazer uma citação, ela vai usar uma citação bonita, né, de uma carta que o poeta Rilke escreveu em 1903. Uma carta, uma citação em que ele está falando sobre como que uma obra pode surgir. E aí isso tem tudo a ver com essa questão da paciência, gente, que a gente não tem paciência para nada, né? Mas enfim, a paciência necessária aí para que as coisas se desenvolvam e nasçam no mundo. E então vou ler essa citação sobre como uma obra pode surgir. Rilke diz assim, abre aspas, permita aos seus juízos seu próprio desenvolvimento quieto e imperturbado, que como todo progresso precisa vir da profundeza do interior e que não pode ser pressionado ou acelerado por qualquer coisa. Tudo é amadurecer e então parir. Permitir que cada impressão, cada semente de um sentimento se aperfeiçoe em si mesmo, na escuridão, no indizível, no inconsciente, naquilo que é inalcançável para a própria razão, para aguardar com humildade e paciência a hora do nascimento de uma nova clareza. Isso significa viver de forma artística, tanto no compreender quanto no criar. Aqui não existe medição de tempo. Não há ano, e 10 anos são nada. Ser artista significa não computar nem contar. Amadurecer como a árvore que não pressiona seus sucos e que enfrenta as tempestades da primavera confiante e sem o medo de que o verão não virá. Desculpa que eu estou lendo tão enfaticamente, mas é que eu acho muito bonito. E aí eu quero que vocês prestem atenção na onde que eu estou botando ênfase, gente, porque é bonita essa citação. Ó, vou reler essa parte. Amadurecer como a árvore que não pressiona seus sulcos e que enfrenta as tempestades da primavera confiante e sem o medo de que o verão não virá. Ele virá, mas ele só virá para os pacientes que estão aqui como se a eternidade os esperasse, sem preocupação na calada da vastidão. Eu aprendo diariamente, aprendo sob dores, às quais, né? Sou grato. Grato. Paciência é tudo. Paciência é tudo. Paciência, saber esperar até chegar o bom momento. Acabou a citação, tá? A citação acaba em paciência é tudo. Aí ela diz: paciência, saber esperar até chegar o bom momento. Deixar crescer, deixar amadurecer, confiar que algo está crescendo, que o verão virá. Bonito, né? E aí ela descreve como que para ela se dá esse processo que tem a ver com a criatividade, né? As teorias do processo criativo. Então sempre começa com um problema, né? Eu tenho um problema que eu não consigo resolver com os meios tradicionais.
mas eu quero resolver esse problema. Primeiro, eu vou reunindo material no contexto desse problema. É quando a gente começa, né, a tentar fazer as nossas comparações aqui mais racionais, mais objetivas, tentando encontrar uma solução tradicional. Mas aí eu fico, né, saturada de não conseguir encontrar esse caminho, me sinto desencorajada, né, geralmente abandono o problema, mas o problema fica ali fervendo no interior. Na teoria da criatividade, falamos da fase de incubação. Agora eu tô lendo, tá? Abre aspas aqui, diretamente do livro da Verena Cash. Nessa fase da incubação, né? O problema é processado no inconsciente. No consciente, as pessoas se sentem frustradas, incapazes, irritadas, nervosas, duvidam de seu valor próprio e de sua competência. Isso provoca medo, porque afeta também a autoestima. A falta de ideias pode causar impedimentos e perdas de reputação, carreira, autoimagem. Bom, aí ela vai falar, né, sobre como a gente às vezes está se sente bloqueada e aí a gente vai meio que piorando a situação, que a gente quer apressar uma coisa que já está acontecendo, só que está acontecendo inconscientemente. Está acontecendo enquanto a gente fica vivendo aqui, né, na superfície, meio que se atrapalhando e se achando horrível, se achando incapaz, pererê, pererê. Quem já se acostumou com isso, né? Porque assim, como está lá na carta do Hilke, 10 anos são nada. Tem coisas que realmente demoram, né, levam um tempo de 10 anos. E para a magnitude daquela obra, daquele projeto, daquela coisa, não é muito, né? E tem coisas que se resolvem em semanas, em dias. Para quem já viveu isso, eu já vivi isso, você já deve ter vivido isso também, né? Principalmente se você já dependeu do seu esforço intelectual criativo para fazer alguma coisa, de trabalho, né? Alguma coisa de trabalho, alguma coisa de escola, alguma coisa de faculdade, alguma coisa de pós-graduação, alguma coisa de pessoal, né? De um livro, de alguma. Qualquer coisa aí que você fez, você sabe, você já deve ter vivido isso que ela está descrevendo. Se você já viveu isso, você sabe que chega o momento. Você sabe, então assim, você sabe que não adianta quando você está ali querendo escrever, né, sobre é, as ressonâncias do não sei o quê, no século, não sei lá o quê. E aí você chega num ponto que a coisa meio que emperra, é exatamente esse processo que a gente faz. A gente começa ali já a recolher recursos, tentar ler a respeito, tal, não sei o quê. Chega uma hora que dá uma saturada, você fala, não estou conseguindo andar com isso, deixa. Só que se você sabe como o processo funciona, você tem uma confiança absoluta de que o verão vai chegar, como ela diz aqui. Você sabe que é assim. Às vezes você tem um negócio para entregar sei lá, daqui a 15 dias. E os primeiros 10 dias parece que, meu Deus, você fica ali, incubando a coisa, né? Mas você sabe que eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Hoje, por exemplo, eu já sei como funciona, né? Eu tenho esse tipo de confiança de que assim, eu vou fazer. Eu não sei direito como que o negócio vai aparecer, mas eu sei que vai aparecer, porque é assim que funciona. A coisa fica ali sendo gestada, a coisa fica ali sendo cultivada, cozinhando, né? Sem que você precise fazer nada, porque na verdade você está fazendo, né? Você está fazendo, você está vivendo. A coisa que está te convocando está ali numa espécie de base, pano de fundo, um negócio que fica ali o tempo todo, mesmo que você não esteja conscientemente focando nessa questão. A gente sonha, né? A gente entra em contato com tudo que a gente vai encontrando no meio do caminho, quando a gente está tentando solucionar um problema, entre aspas, né? Não precisa ser um problema, né? Um problema no sentido de uma questão, uma coisa que eu quero ver nascer também. Vai se articulando com isso que a gente está tentando fazer, né? E aí chega o momento, que é o bom momento, né? Um bom momento. Para falar do bom momento, ela fala de Kairos, que é um outro tipo de tempo, né? Que não é o tempo cronológico, que é o tempo dos bons acasos, o tempo das boas coincidências, o tempo em que parece que
tudo entra em ressonância, o tempo que parece que as condições que você estava esperando se reunirem para que um passo fosse dado, elas chegam, né? É um momento de um acaso feliz. E a gente precisa conseguir perceber esses momentos na nossa vida, agarrar esses momentos na nossa vida, né? São momentos de boas ocasiões, assim, é a coisa do na hora certa, sabe? Muitas vezes a hora certa passa pela gente e a gente não se atenta, então a gente precisa estar atenta a esses movimentos que dependem justamente de a gente perceber e as ressonâncias, né? Perceber as ressonâncias entre o mundo exterior e o nosso mundo subjetivo. É estranho, né? Essa separação, às vezes ela parece muito boa, às vezes ela parece esses limites não são tão, né, não estão tão postos assim quanto a gente pensa, mas enfim, a gente entende bem o que ela quer dizer, né. Aí ela vai falar, tem uma seçãozinha aqui ainda no capítulo 6, se chama Viver Criativamente. Aí ela começa desse jeito, ó: "Tornar-se são significa para Jung conectar-se com o princípio criativo que permeia tudo na vida, de estar no fluxo do devir e do morrer. Então a pessoa passa a viver numa postura criativa. Ela passa a ter acesso aos seus recursos. Então as forças de autocura podem começar a agir na pessoa. A criatividade se apoia na força de imaginação criativa. Para Jung, esta é de importância central. Quando o ser humano é criativo, ele cria também a si mesmo. Olha que bonito isso, né? Quando o ser humano é criativo, ele cria também a si mesmo. Jung acredita que o eu humano não poderia viver sem a criatividade. Ele precisa provar sua existência inventando algo, fazendo algo próprio, extraordinário, talvez até algo perigoso. Ele vê os impulsos criativos, dos quais fazem parte também os impulsos imaginativos, como possibilidades de criar personalidade. É que assim, a gente tem, né, essa necessidade de autoria. A gente tem essa necessidade de. Quando ele fala, né, provar a existência inventando algo, é a coisa de que o ser humano, ele não se contenta em viver apenas suprindo suas necessidades de sobrevivência. A gente tem esse impulso a algo mais, né? Olha, é um bichinho, né? Uma formiguinha ali, ela não tem esse impulso, né? Ela vai, ela pega os negocinhos que ela tem que levar lá como chama? No formigueiro, ela vê um negócio no meio do caminho e ela sinaliza para as amiguinhas outras formigas e assim vai até o fim da vida, né? Então aí não tem uma inventividade. Mas já a gente, observando a formiga, vai lá e pensa, né, numa fábula, formiga, cigarra, tananã. Enfim, a gente vai criar, né? Criar é se inscrever no mundo, né? É meio que uma forma de você realmente provar até para si mesmo que você existe. E aí o criar, ele não precisa ser algo engenhoso, super inovador, não é isso, né? É simplesmente o jeito que você decora a sua casa, o jeito que você arruma a mesa para você trabalhar. Isso é uma marca autoral. Isso é o seu jeito de fazer. Isso é você provando a si mesmo que você está aqui, né, o tempo todo. Enfim, aí ela vai falar da importância da arte, né? A arte como esse espaço, esse canal, essa possibilidade de expressão, de processar não só os problemas sociais, mas processar os traumas e esboçar o futuro. Vou ler aqui, abre aspas, artistas procuram visualizar problemas de seu jeito característico e oferecer soluções ou impulsos para soluções. Isso é evidente na literatura. Ela trata de problemas que as pessoas tiveram desde sempre na forma de histórias, que refletem o respectivo espírito do tempo.
Verbaliza sempre também algo que o pensamento atual, aquilo que se pensa, aquilo que está na moda, exclui e menospreza. A arte fala de tabus, coisas recalcadas, excluídas, que também fariam parte do todo, fecha aspas, né? Então, a arte realmente, ela sempre tem ali a capacidade, a possibilidade de colocar em evidência aquilo que está jogado à margem, né? À margem da cultura, à margem do que é considerado ideal, à margem do que está aprovado socialmente, além de lidar com questões que são meio que as mesmas questões, né? Ao longo da vida humana, então questões que a gente poderia, com aspas, né, chamar ali de universais ou de recorrentes, né? Vamos chamar ali questões recorrentes para o ser humano, mas também de coisas muito ligadas à atualidade, né? Então, com o que estamos nos debatendo agora, né? Com o que estamos lidando nesse momento? É com a aceleração? É com guerra? É com o que está acontecendo? O que está aqui chamando a gente para esse momento histórico? A arte sempre vai conseguir trazer ali essas questões, colocar essas questões que estão assim à sombra, né? Colocar elas no centro do palco e muitas vezes a gente sabe, né, evidentemente não de uma maneira objetiva, literal, mas por meio de metáforas, por meio de imagens, por meio de, né, construções figuradas que nos permitem ir chegando perto disso, que muitas vezes a gente não consegue nem nomear por que está tão intenso, né, na cultura. Aí ela vai chegar ao capítulo 7, que se chama O que nutre a alma. E aí ela começa da seguinte maneira: uma meta poderia ser ter tempo para a alma, ter tempo, respirar lentamente, desfrutar nossas experiências. Ou, quando forem experiências difíceis, absorvê-las calmamente e depois soltá-las. O homem do fim da modernidade não tem uma meta diante dos olhos, mas um monstro dentro de si, como diz Hartmut Rosa. Qual seria a alternativa? Deixar os monstros para trás, não correr e não deixar-se pressionar, mas conseguir sentar-se de vez em quando, ter tempo para a ressonância, para o convívio, envolver-se emocionalmente com a vida, a própria e a dos outros, e assim vivenciar intensidade. Isso poderia ser uma meta. Desfrutar os momentos, mas também aquilo que perdura. Criar raízes a despeito de toda dinâmica. Tentar sempre de novo estabelecer um equilíbrio na própria vida entre aquilo que perdura e aquilo que precisa mudar. Bonitos, né, esses dois parágrafos, então a gente ir buscando essa dinâmica entre aquilo que permanece, aquilo que tem uma continuidade, uma duração, e aquilo que precisa mudar, ou que está sempre se transformando a despeito do que a gente queira, né? Ela vai falar de Spinoza nesse capítulo final, falando da alegria, né? A alegria que nutre a alma. Spinoza escreveu sobre os afetos, teorizou os afetos, falando, né, sobre a alegria e sobre a tristeza em 2 pontos. Nesses pontos, a alegria seria, né, a Verena Caixa nos diz, corresponderia mais ou menos ao que a gente considera as emoções elevadas. A emoção que anima a alma, né? Tem a ver com descontração, tem a ver com prazer, né? E o afeto da tristeza tem a ver com dor ou com melancolia. Aí tem uma citação bonita aqui de Spinoza, que acredita que a gente busca esse afeto da alegria, que é assim: a alma busca o máximo possível imaginar aquilo que aumenta ou incentiva a eficácia do corpo, fecha aspas. Aí seguindo, né, na reflexão da Verena Cast, e o que aumenta a eficácia do corpo é a alegria.
Imaginações que provocam alegria nutrem aparentemente a alma. A eficácia do corpo é a vivacidade. Hoje nós diríamos a presença de um ser humano. Mas ela gera também suas ideias, suas motivações, suas paixões, o desejo de se realizar na vida, de fazer algo. É muito bonito, né? Esse trecho, eu acho. E aí tem até a ver, assim, com... Não, não é a mesma coisa, né? Mas tem um capítulo lá no Mulheres Correm com os Lobos, que é o capítulo 11, que é sobre sexualidade. E que a Clarissa Pinkola coloca a sexualidade como essa alegria que invade o corpo, né? Essa descontração, que até ela coloca como um ataque de riso, mesmo a coisa que, tipo, te descontrai a tal ponto que provoca uma espécie de terremoto nesse corpo. Esse corpo ele fica mais disposto, menos rígido, mais disponível, né? Então fica aí também para quem quiser ler, porque tem um pouquinho a ver com isso. Então deixa eu dar uma puladinha aqui, uma passadinha aqui. Ela continua falando sobre a alegria, sobre a contemplação, sobre ouvir algo bonito, olhar algo bonito, sobre, né, abrir tempo para isso, e as objeções que a gente coloca com relação ao tempo. Então, vou ler o parágrafo final para a gente fechar. Né? Ela está falando assim, você vai ficar colocando objeção, você vai falar, né, se eu começar a abrir tempo para a alma, né, lembrando que ela começou esse capítulo final propondo que uma meta nossa possa ser ter tempo para a alma, e aí, pensando nisso, né, a gente já vai começar a colocar empecilho, não posso, porque não sei o quê, eu não posso fazer isso aqui, né? Claro, você já está com as suas desculpas prontas aí, que eu sei, né, que eu também tenho as minhas. Mas ela diz, imagine-se velho, talvez muito velho. O que você faria diferente se você pudesse começar mais uma vez? Em que você investiria seu tempo? Andar mais descalço, sentir a grama, a lama e as pedras. Levar mais a sério os meus desejos, passar mais tempo na natureza. Ter tempo para ouvir os pássaros cantar de manhã. E às vezes eu me vivenciaria com eles num mesmo cosmo. Essas são algumas respostas espontâneas de algumas mulheres contemporâneas. E por que esperar com a realização desses desejos? Ainda há tempo. Ainda temos tempo. Eu não devia falar mais nada, né? Porque já tem um impacto aqui nesse parágrafo final. Mas é isso, né? O imaginar-se velho, talvez muito velho, na verdade, o que ela está colocando aqui é imaginar-se mais perto da morte, né? Não, a morte que, na verdade, a gente não sabe nunca quando vem. Nunca quando vem. Então, assim, ai, nossa, agora eu abri um parêntese na minha cabeça que eu não sei se eu vou conseguir. Mas, ó, tem adiamentos que a gente se propõe a fazer e que são adiamentos tolos, né? Porque a gente fica achando que essas coisas vão nos roubar algo de produtivo, algo que a gente precisa estar fazendo agora, algo do dever, e nem sempre é assim. Esses exemplos que ela trouxe, por exemplo, são muito simples. Pode ser que para você nada disso faça sentido, particularmente para mim, por exemplo, ter tempo para ouvir pássaros cantar de manhã. Não, eu gosto de ficar no sol, tá? O pássaro, tanto faz. Ai, credo! Tadinho do passarinho. Não, o pássaro é maravilhoso, mas eu tô falando, cada um tem a sua visão daquilo que gostaria de ter mais tempo de fazer. É isso, cada um tem a sua visão. E às vezes a gente faz esses adiamentos e a gente precisa saber, né? Pensando que a gente vai morrer, né? Isso não é uma opção. A gente precisa saber decidir, a gente precisa saber deliberar entre os adiamentos que fazem sentido e os adiamentos que são tolices, né? Porque assim, tem um momento lá no Mulheres Correm com os Lobos, eu não lembro agora qual capítulo, é raro não lembrar qual capítulo, mas agora eu não estou lembrando qual capítulo que é, em que a Clarissa diz assim, o problema não é, eu acho que é no dos sapatinhos vermelhos, tá? No capítulo 8. Ela diz assim,
A questão não é a gente fazer sacrifício na vida, inclusive fazer adiamentos, inclusive pensar: "Ó, agora eu não posso ir lá ouvir o passarinho, porque eu tenho que terminar esse trabalho, eu tenho que fazer tal coisa", ou agora eu não posso dormir o tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho um neném para cuidar. A questão não é o sacrifício, entre aspas, em si. Isso não é um problema. Na vida a gente precisa. Eu queria achar esse trecho, será que eu consigo fazer isso? O problema não é esse. Isso é exigido da gente. A gente tem que fazer isso na vida. A gente não pode, né? Aí voltando para aquela questão da diferença entre a atualidade e o presente, você viver no presente não é você falar: "É, foda-se, não existe futuro, posso morrer amanhã, eu vou fazer o que eu quiser", né, e aí no dia seguinte você está vivo ainda e tem que lidar com as consequências, e você está criando um futuro desgraçado para você, né. Então não é essa a questão, né, a questão é você saber ponderar, né, o que contribui, olha só, o que contribui para a sua percepção de sentido e coerência na vida e o que te rouba disso. Acho que essa é uma pergunta interessante. Achei o trecho, tá? Vou ler aqui, espera aí. Ó, página 255 do Mulheres que Correm com os Lobos, edição da capa cor de vinho, né? A vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar. Ah, né, gente? Investir, mas tudo bem, vamos usar a palavra que ela está usando. Sacrificar tempo e dinheiro. E dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada, para fazer vir à tona seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso tudo. O problema é esse, né? O problema não é você falar, preciso dedicar tempo a isso e com isso tem que fazer uma escolha, né? Ou eu dedico tempo a isso, ou eu dedico, ou eu não. Gente, não tá mais gravando aqui meu áudio, será? Bom, enfim, não sei, não tava, tinha sumido aqui o negócio do microfone, espero que tenha gravado. O problema não é que eu vou precisar investir um tempo e com isso fazer uma escolha que necessariamente vai me exigir abrir mão de alguma outra coisa, né. O problema é eu perceber que eu estou fazendo escolhas que não revertem em mais vida, que não revertem em mais sentido. Então pensa, né, voltando aqui para Verena Cash, o Imagine esse velho, talvez muito velho, o que você faria de diferente se você pudesse começar mais uma vez? Em que você investiria seu tempo? Por que esperar com a realização desses desejos? Ainda há tempo, ainda temos tempo. Vou parar por aqui, né? E aí a gente vai pensar num próximo num próximo vídeo, ó, a louca aqui tentando fazer um negócio aqui no Zoom. A gente vai pensar no próximo livro, qual vai ser a próxima leitura, tá? E aí, esse livro da Alma Precisa de Tempo, né? Justamente ele precisou de mais tempo para mim, mas tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. Concluímos essa leitura aos trancos e barrancos, mas concluímos. Não foram os melhores comentários, não foram os mais brilhantes, mas foram os comentários que eu pude fazer, tá bom? Então, agora encerramos este livro. Vou pensar no próximo. Vou fazer um cronograma menos ambicioso, talvez, respeitando aqui o tempo deste ano para mim. E nos vemos em breve, tá bom? Então, deixa eu me encontrar aqui nas minhas coisas. Parar de gravar aqui, parar de gravar lá. Beijo, beijo, obrigada, gente.